Olá, primeiro gostaria de agradecer ao Aceite pelo convite aí. Saulo Teles, urologista, trabalha com a gente lá no Einstein. Ronaldo Baroni, radiologista, trabalha da parte geniturinária lá com a gente no Einstein. Ambos bem envolvidos aí na abordagem prostática, né? Quando sugeriram esse tema, eu achei bem interessante, né? Um tema novo, terapias focais prostáticas. Então, eu queria puxar a conversa aqui inicialmente com o Saulo, porque eu acho que vai ser interessante aqui que a gente consegue pegar de uma ponta até a outra, do diagnóstico até o tratamento, aí cada etapa acho que tem bastante coisa interessante para a gente discutir. O que você acha, Saulo, em termos evolutivos aí do cenário da abordagem do câncer de próstata, né, que tem mudado desde do screening aí, né, de pacientes acima de 50 anos, faz PSA, toque retal. Toque retal, você toca todos os pacientes do consultório até hoje ou manda para o Ronaldo fazer a ressonância? Boa, Mariotti, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui compondo a mesa aí, Mariotti, Baroni. Queria estender também um agradecimento à Aria Carneiro pela possibilidade de estar aqui hoje. É um tema muito importante, né? O câncer de próstata. A gente sabe que é o tumor mais comum do homem, excluindo ali os tumores de pele não melanoma. Então, a prevalência, a incidência do câncer de próstata é muito grande. E a mortalidade também envolvida no câncer de próstata gira em torno de 13%. Então, o incentivo ali do rastreio do câncer de próstata, né, o homem acima de 50 anos, ele deve fazer o toque retal e o PSA de forma anual, né, então os pacientes acima de 45 anos com fatores de risco, né, a etnia raça negra ou história familiar positiva, a gente começa um pouquinho mais cedo, tá? E tem algumas alterações genéticas que a gente começa com uns 40 anos de idade. Então o toque ele é bastante importante, ele dá informações também para a gente, ele auxilia ali no diagnóstico e até no planejamento ali da forma de tratamento. E com esse rastreio mais precoce, a gente vem tendo diagnósticos de doenças cada vez mais precoces, a gente encontra doenças mais localizadas, em fases mais iniciais, e aí daí a importância da gente ter tratamentos menos invasivos e com um resultado funcional, tanto continência e função sexual, com uma boa taxa de preservação e mantendo o resultado oncológico excelente também. Legal. E aí entra a ressonância, né, Ronaldo? Que era um exame que era sugerido lá na frente, né? Depois no estadiamento local regional. E aí cada vez mais é um método de screening, né? E ainda mais com as novas técnicas. Queria que você falasse um pouquinho de biparamétrica também, né? Como que a ressonância se sentiu a evolução da inclusão cada vez maior aí da ressonância nesse cenário. Legal. Primeiro, boa tarde, Mariotti, Saulo, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Sobrice pelo convite, saudar os colegas que estão nos assistindo. A gente viveu isso mesmo, Mariotti. Eu peguei uma fase onde a ressonância de próstata, no final da década de 90, foi desenvolvida a bobina endorretal e aí o método decolou pro estadiamento local de tumores já conhecidos. Então o paciente fazia a biópsia, descobria um tumor, tinha uma suspeita de uma doença localmente avançada, um tumor de risco intermediário ou alto, e fazia ressonância para ditar a conduta, para nortear a conduta. Porque se fosse uma doença essa prostática, esse paciente não fazia a prostatectomia radical, ia para uma radioterapia ou para uma terapia combinada, radioterapia e bloqueio androgênico. Hoje mudou completamente, né? Então, desde os anos 2000 para cá, a gente faz a ressonância dentro de um modelo de rastreamento individualizado, de um rastreamento oportunístico de tumor de próstata, onde o Saulo recebe o paciente no consultório, ele faz o toque, e ele pede uma ressonância se houver uma suspeita pelo toque ou com PSA, geralmente acima de 2,5. E essa é uma conduta muito já preconizada nos guidelines americanos e europeus, e também a gente vê as publicações já agora prospectivas, randomizadas, meta-análises, mostrando que a ressonância tem um papel antes de qualquer biópsia, para que você possa dirigir a biópsia para as áreas suspeitas. Então isso já está bem estabelecido, e com isso você não só detecta mais tumores significantes, como você detecta menos tumores não significantes, trabalhos que a gente desenvolveu juntos, inclusive, e isso também tem muito papel, né? Você evitar uma biópsia desnecessária, sabendo que o valor preditivo negativo de uma ressonância é em torno de 90%. Então, quando você dá um PIRADS 1 e 2, há uma chance muito grande desse paciente não ter um tumor e não fazer uma biópsia desnecessária. E aí, né, como que esse método pode ser incluído aí, né, em termos de saúde pública e tal, né, de baratear esse método, porque o PSA é extremamente barato, o toque é o preço de uma luva, e como que você
que você acha que pode ser incluído aí para um screening mais geral da população? Legal, muito boa essa pergunta. São várias frentes aí para a gente popularizar a ressonância como método de rastreamento, também no nível oportunístico individual, mas principalmente no nível populacional, né? Hoje ela não é inclusa como rastreamento populacional em praticamente nenhum país. Tem alguns trials acontecendo na Europa, principalmente, um deles na Inglaterra e outro em 5 países europeus, os maiores, tentando ver o papel da ressonância como rastreio populacional associada ao PSA ou mesmo independente do PSA, colocando até 2 braços, um que faz o PSA e a ressonância e o outro só a ressonância. Os resultados ainda são preliminares, mas já deixa claro que há um espaço para ressonância no rastreamento populacional. Só que aí entra o outro lado. O nosso lado, enquanto radiologistas, de fazer um método mais barato, acessível, inócuo. Então a gente já trabalha hoje para ressonância de rastreamento, principalmente com a ressonância sem contraste. Isso já é respaldado, que você faça a ressonância, entre aspas, que é biparamétrica, né? E você consiga, com isso, tornar o método totalmente inócuo, porque você não tem nenhum fator de risco, desde que o paciente não tenha um metal, alguma contraindicação ou outra. Mas mais ainda, você poder fazer em aparelhos de 1,5 Tesla, e não necessariamente de 3 Tesla, e um exame mais resumido. Então você faz apenas uma sequência T2 e uma sequência de difusão em torno de 10 minutos de exame, sem nenhum tipo de invasividade, sem bobina endorretal, sem contraste, e aí o paciente entra e sai em 10 minutos, e o custo do exame ele cai bastante. Então, nos Estados Unidos, eles tinham preconizado aí um exame de $100 como um exame que poderia ter um papel de rastreamento, e os trabalhos de custo-benefício com estratégia Quali já mostram que essa estratégia de usar a ressonância biparamétrica a um custo menor tem uma custo-efetividade muito interessante a nível populacional. Então, a gente está caminhando para ter a ressonância no rastreamento verdadeiro desses pacientes. Legal. E aí, antes, né, Saulo, de chegar no foco aqui da reunião, do podcast, que é a terapia focal, tem a biópsia, né? Eu achei interessante abordar essa questão da ressonância, porque, como você falou, é o que vai detectar a lesão focal, e a gente sabe que tem uma questão de multifocalidade, de lesões na próstata também, né? Então, é preciso estar muito bem conhecido em termos de imagem e indicações, né, esse paciente. E aí veio a biópsia transperineal com fusão, né? Que é o que a gente, hoje em dia, preconiza como padrão ouro, né? Como que você tem visto essa evolução em termos de biópsia também, antes da gente chegar das terapias focais em si? Sim. Da questão da biópsia, a ressonância ajuda bastante, né? Ela localiza geralmente a lesão para a realização da biópsia de próstata. Hoje a gente preconiza, né, orienta sempre que possível a biópsia transperineal. Tem um risco baixíssimo, aí, quase nulo de infecções do trato urinário. O paciente evolui super bem, sem quase nenhum sintoma, recebe alta no mesmo dia, né, faz o procedimento e já sai do serviço hospitalar. E associada à ressonância, né, a biópsia sistemática, mais aquela guiada ali na lesão-alvo, ela tem um aumento ali da detecção dos tumores clinicamente significativos e evita a detecção dos tumores câncer de próstata clinicamente insignificantes. Então, tanto a associação da ressonância pré-biópsia e o uso da biópsia transperineal auxilia bastante no diagnóstico mais preciso e depende bastante da qualidade da imagem, da qualidade da biópsia e da qualidade da análise patológica ali para a gente poder definir o melhor tratamento. Legal. A gente sabe, né, Saulo, Guilherme, que a gente ter uma ressonância hoje no momento da tomada de decisão pela conduta é fundamental. E se essa ressonância puder ser feita antes da primeira biópsia do paciente, não que ele já venha com um Gleason 6, por exemplo, aí não, você faz uma ressonância depois para confirmar que ele pode ser colocado em vigilância ou fazer uma terapia focal. Não. Tem suspeita de tumor, por exemplo, pelo PSA, ressonância. A partir da ressonância, com todo o resto, PSA, densidade de PSA, todos os outros critérios epidemiológicos, familiares do paciente, você toma uma conduta muito mais fundamentada, levando tudo em conta, inclusive o Gleason da biópsia, a ISUP da biópsia. Olha, esse é um bom candidato para vigilância, esse é um bom candidato para terapia focal, esse é um bom candidato para prostatectomia com ressecção de feixe ou não. Então, a tomada de conduta, eu acho que o Saulo vai concordar comigo, é muito mais fundamentada quando você tem uma ressonância precedendo essa decisão. Sim.
E aí, né, em relação eu considero assim, a terapia focal como aquele local entre o céu e a terra, né, entre a guerra e a paz, né, o paciente que não quer nem ficar com aquela vigilância ativa, a gente sabe que tem um peso psicológico grande, né, paciente latino, não quer ter aquele peso de estar portando uma neoplasia, mesmo que seja de baixo grau, teoricamente, né, por isso essa questão toda da identificação adequada do tumor, né. Por outro lado, também as terapias radicais, a gente pode chamar assim, ou definitivas, né, como a cirurgia, a radioterapia, também tem riscos não desprezíveis, né, de impotência, incontinência, mesmo com a evolução da robótica, né, como que você tem visto essa questão, né, do caminho do meio entre um cenário de uma abordagem mais agressiva, que embora tenha evoluído ainda continua acontecendo, e um cenário de que o paciente está cada vez mais não querendo ficar só observando, né? Isso. A terapia focal ele vai estar nesse limbo aí mesmo, né? O paciente da vigilância ativa, que às vezes tem um estresse ali psicológico, né, de fazer esse acompanhamento, ele tem que fazer um acompanhamento bem próximo, então ele vai ter que fazer PSA seriado, repetir ressonância, repetir biópsia para confirmar o segmento ali em vigilância ativa, e tem essa preocupação do paciente. E do outro lado, a gente tem as terapias radicais, a prostatectomia radical, hoje é bastante utilizada a técnica robótica, e a radioterapia. Mas são tratamentos mais radicais com mais efeitos colaterais. Então seria um sobretratamento para aquelas lesões menos agressivas, né? A gente sabe que o câncer de próstata ele tem uma agressividade ampla, né? Pode ir desde tumores mais indolentes, que a gente vai para a vigilância ativa geralmente, e aquelas lesões de risco intermediário, baixo, que a gente pode fazer algum tratamento mais localizado, menos invasivo, com menos efeitos colaterais. Acho que é aí que a terapia focal encontra seu caminho, encontra seus pacientes, e o segredo da terapia focal é realmente selecionar bem o paciente, né? Que aí ele vai se beneficiar do controle oncológico e se beneficiar das preservações aí das suas funções sexuais e urinárias. Legal, porque aí, né, já chegamos à conclusão, então, que a gente precisa de uma boa ressonância multiparamétrica ou biparamétrica, mas com qualidade. Precisamos de uma boa biópsia. Ronaldo, como que você acha que entra o PET-PSMA, né? A gente sabe que foi um grande advento, né, em termos de imagem, em termos de planejamento terapêutico. Nós lá no Einstein, né, quando a gente recebe um caso, a gente discute de maneira multidisciplinar, a gente considera fundamental que tenha um exame sistêmico, né? Como que você acha que você tem visto isso? E um braço dessa pergunta é quando fazer direto um PET ressonância? Legal. Se a gente olhar a história do PET, né, desde o desenvolvimento da molécula, a patente da molécula e a utilização, o grande impacto inicial foi nos pacientes com recorrência bioquímica, onde você, a partir de dado momento, você não fazia mais exames convencionais de imagem e cintilografia óssea, passou a fazer um exame com um fármaco dedicado, aí, né, com alguma especificidade, uma muito boa especificidade para câncer de próstata. Mas a gente usava no contexto, se usa ainda, e a grande aplicabilidade é na recidiva bioquímica, pacientes geralmente prostatectomizados e que têm a elevação de PSA e faz o PSMA para o estadiamento sistêmico e da loja prostática. O segundo momento do PSMA foi para o estadiamento sistêmico de pacientes sem tratamento. Então você tinha já o diagnóstico de tumor, a ressonância mostrou uma doença com suspeita de doença localmente avançada, né? E a ressonância é muito boa para ver isso, né? Estadiamento local. Mas aí você tinha um linfonodo indeterminado, você tinha uma alteração numa área fora da pelve, poderia ter um linfonodo abdominal alto ou mediastinal. E aí você passou a estadiar, e aí tem uns trabalhos muito bem desenhados, mostrando o valor do PET-PSMA no estadiamento pré-tratamento de pacientes com tumor de próstata. E o terceiro grande objetivo, a terceira grande utilização do PSMA, do PET-PSMA, foi na detecção. E é isso que a gente está vendo aumentar cada vez mais a aplicação do PSMA na detecção tumoral. E aí como é que fica? A gente tem uma ressonância que é usada para isso, e agora a gente tem um PET que é usado para isso também. Não tem ainda os trabalhos de longa avaliação, extremamente pareados, para ver qual método se sobrepõe, mas a gente já tem trabalhos bons, com casuísticas boas, bem recentes, mostrando uma complementariedade grande entre os métodos. E aí tem um trabalho relativamente recente que mostrou que 50% dos casos onde você faz a detecção por imagem
imagem molecular, imagem morfológica, ressonância e PET, você tem divergência de achados. Então, a ressonância positiva suspeita para tumor com PET negativo, ou PET positivo com captação na próstata com ressonância negativa. Qual está certo? E o que se viu nesses trabalhos, especialmente um deles, que é o que está mais bem desenhado, é que quando há divergência, o exame positivo é o que está correto em 90% das vezes. Sim. Então, se você tem uma suspeita, a ressonância é negativa, o PET é positivo, geralmente existe um tumor na área apontada pelo PET e vice-versa para a ressonância. Então, fica claro que há uma complementariedade. É um método que tem totalmente diferente da ressonância, não se baseia na avaliação estrutural, nem de celularidade, que é o caso da difusão, e nem de permeabilidade e perfusão, que é o caso do estudo dinâmico, mas principalmente numa molécula que é expressada em tumor de próstata, que é o PSMA. Então há uma complementariedade nítida. Sim. E falar que a gente deve fazer em todos, acho que é precoce, mas sem dúvida, se há um exame que se encaixa no modelo ideal, one-stop shop, é o PET ressonância com PSMA. Ressonância de 3 Tesla, de alta qualidade, PET num único exame, num único tempo. Mas é muito caro, é muito caro. Mas será que num contexto de paciente fazer ressonância, aí vê uma área indeterminada, aí faz a biópsia, vem negativa, ele faz um PET para ver se acha, aí acha a lesão, aí vai para a biópsia de novo. Na hora que você coloca um único exame, talvez você esteja ganhando tempo e custo nesse tipo de custo-efetividade. Tem trabalhos até interessantes sobre até a necessidade da biópsia, né? Tamanha a especificidade dos dois métodos juntos, né? Embora a gente saiba que, em termos de aprovação de convênio, e um caso que tiver você vai operar um Gleason 6 lá, que embora a captação fosse grande, vai ter uma complicação indesejada, né? Disfunção erétil, incontinência urinária, eu acho bastante grave pensar nesse sentido, até porque com a biópsia transperineal ela se tornou muito segura, né? Essa talvez é uma das maiores controvérsias atuais, né? Tratar o paciente sem biópsia. Exato. Esse trabalho que você citou mostrou que 100% dos pacientes que tinham PIRAD 5, captação com SUV acima de 10 ou 12, especialmente acima de 12, eles tinham 100% de positividade para tumor clinicamente significante. Então você poderia prescindir da biópsia. Isso é muito controverso, existem critérios éticos de validação, como você falou, de convênio e tudo mais. Talvez cheguemos nesse ponto, mas aí precisa de casuísticas muito maiores. Exato. E aí, né, acho que indo para a próxima etapa aí de indicação, a gente vai ter que falar do Gleason ou do ISUP, né? Então, de resultado da biópsia, né? Quando que o paciente que chega lá no seu consultório fala, doutor, não queria ser operado e o resultado da minha biópsia foi essa. ISUP 1, ISUP 2, dá para começar a pensar já um pouquinho de ISUP 3 de baixo volume, o que você acha? O paciente ideal para terapia focal é o ISUP 2, né? Esse é o paciente índice. E ter uma boa imagem com correlação com a biópsia. Então a biópsia tem que coincidir com a imagem que foi realizada, a ressonância, e idealmente o ISUP 2. Unifocal, unilateral e uma lesão pequena. Então esse é o paciente ideal. Considero também fazer em ISUP 1, né, que sai um pouquinho da vigilância ativa, também pode se fazer. O ISUP 3 ali já começa a aumentar mais as taxas de recorrência oncológica, então não foge de ser o paciente ideal. Alguns trabalhos incluem esses pacientes também, mas acaba perdendo ali a função do controle oncológico. E é isso. Então, assim, para o paciente ser orientado para indicar a terapia focal, ele tem que ser bem indicado. A gente tem uma grande variedade aí do diagnóstico do câncer de próstata, né, das agressividades, e a gente disponibiliza, então, uma grande variedade também de formas de tratamento. Então, a gente tem cada tratamento adequado para cada tipo de paciente. E a gente expor bem aí quais são os benefícios e os pontos fracos de cada tipo de tratamento. Legal. E aí eu acho que foi importante essa discussão sobre indicações, né, que eu acho que é a grande chave para o tratamento ser bem indicado e bem sucedido, né? Agora vamos falar um pouquinho das técnicas, né? Então a gente sabe que a crioablação já foi até utilizada no Brasil, agora ela está ameaçando voltar, né? Com novos dispositivos próprios para tratamento focal de próstata. A gente sabe que o guidance bom para crioablação, igual a gente faz em nódulo renal, é tomografia, né? Como na próstata ali a gente vai estar com ultrassom, a bola de gelo faz muita sombra, então talvez não tenha uma acurácia
uma precisão, na verdade, tão grande para um controle oncológico local ali, né? E aí veio bem forte o HIFU, né? Tem casuísticas grandes lá na literatura. Nós mesmo lá no Einstein, né, Saulo, fizemos mais de 200 casos, né? Eu queria ver qual que foi sua impressão, né? Antes da gente falar por que o HIFU deixou de ser feito no Brasil, pelo menos temporariamente. A gente tem uma experiência boa aí do HIFU. Essas terapias focais, elas são realizadas dentro de protocolos de estudo, né? Isso é importante dizer. Tanto a terapia focal, tanto o HIFU quanto a eletroporação irreversível. O HIFU, a gente está cerca de uns 200 casos, a gente tem um follow-up maior desses casos. O HIFU ele é bem indicado, né, para lesões mais posteriores, médio-basais da próstata, que o probe do HIFU ele é transretal, então a energia ela vai ser entregue em vários pontos focais. E a gente faz uma hemiablação da próstata. Então a gente faz essa ablação desde a base até o ápice ali, com a margem de segurança ali de cerca de 5 milímetros do ápice, para ter uma boa preservação da continência urinária. E o ponto positivo do HIFU é que a gente consegue delimitar bem os limites prostáticos. Então a gente preserva ali bem o feixe neurovascular, preserva a uretra, preserva o esfíncter urinário. Então é um tratamento bem direcionado, mas bem para lesões mais posteriores, médio-basais. Tem essa questão anatômica, né? E eu acho que o HIFU tem uma questão em relação ao edema, né? A gente sabe que tem uma limitação de tamanho, né? Porque o inchaço provocado pela lesão térmica do HIFU é importante, né? Isso. É importante a gente separar as terapias focais nesses dois grupos, né? As terapias térmicas e a terapia atérmica. Então, nas terapias térmicas, vai incluir o HIFU, a crioablação, e a atérmica seria a eletroporação irreversível. Nas terapias térmicas, então é importante que o HIFU ele vai gerar um calor ali, né? Ele queima por necrose coagulativa e formação de cavitações. Chega a 60, 90 graus ali na próstata. E isso, durante o tratamento, vai gerando algumas alterações de cavitação e isso altera a arquitetura da próstata e pode gerar edema local. Então, que isso aí vai até repercutir nos principais efeitos colaterais ali de retenção urinária, que a gente acaba se preocupando e já fazendo medidas para que isso não como associar ocorra. uma RTU junto, por exemplo. Exato. Né? Então, para próstatas maiores do que 50, 60 gramas, ou pacientes que já têm sintomas prévios, a gente associa a RTU de próstata. Então, já melhora tanto a aplicação da energia, quanto diminuição dos efeitos colaterais aí dos eventos adversos. E aí o HIFU, antes da gente ir para o follow-up, né? É importante citar que teve uma resolução do CFM que regrediu para uma técnica experimental, né? Então, com isso, diminuiu muito o volume de HIFU, né? Exato. É uma decisão do CFM, já é uma tecnologia aprovada, né, no FDA e é bem realizada nos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil teve a decisão do CFM, então, por enquanto, a gente está com os casos parados. Assim que mudar aí as decisões, aí a gente retorna com o nosso protocolo de pesquisa. E por sorte, né, a gente tem a alternativa da eletroporação reversível, né? Como você disse, é uma técnica que não esquenta o tecido, depois isso vai ser importante para o follow-up também, e você consegue entregar uma energia, um choque elétrico de fato, né? 2.000 volts por centímetro cúbico, é um choque bastante alto. E provocando nanoporas de membrana e destruição tecidual, né? Isso. Você acha que ela é mais segura do que o HIFU? Pelo menos o edema, a gente tem visto que tem dado bem menos edema, né? Em relação ao HIFU. Isso. A eletroporação irreversível, ela é isso, né? Faz a aplicação de energia elétrica ali. Então vai criar esses nanoporos na membrana celular e destruição celular, a destruição dessa membrana celular. Diferente do HIFU, ela preserva o tecido conectivo. Então, o Baroni vai poder explicar para a gente aí os achados de imagem pós-tratamento. E é importante as técnicas atérmicas que a gente vai ter menor repercussão da energia nos tecidos adjacentes, né? Tanto no esfíncter, no feixe neurovascular. E muda também a aplicação da energia. Então, a eletroporação ela vai ser diferente do HIFU, que é mais posterior, ela é ideal para lesões mais anteriores e apicais. Então, a gente consegue entregar essa energia, como ela é atérmica, em lesões mais apicais, mais próximas do esfíncter e com melhor preservação funcional.
Legal você ter falado dessa diferença anatômica, né? E é importante frisar também que é um método ambulatorial, né? O paciente vai embora no mesmo dia. O principal desconforto é a sonda urinária, né? Então vocês até têm colocado às vezes a cistostomia, né? Pelo desconforto, mas tendo em vista a abordagem cirúrgica, a radioterapia é bem menos agressiva, bem menos incômoda para o paciente, né? Da mesma forma do HIFU, a eletroporação ela é feita no esquema de day clinic, então o paciente ele interna, faz o procedimento e recebe alta no mesmo dia. Na eletroporação, a gente faz a cistostomia após o tratamento, então o paciente recebe alta sem a sonda e vai com a cistostomia fechada para casa. E essa cistostomia evita essa queixa da retenção urinária. E o paciente mede esse resíduo pós-miccional em casa, traz o relatório para a gente e a gente avalia a retirada da cistostomia quando tiver com resíduo baixo. Então já controla bem interessante essa abordagem aí. E aí, como que a gente segue esses pacientes, Ronaldo? Ressonância, PET, em quanto tempo? Legal. O mais importante, quando a gente fala em segmento, é ter a ressonância baseline. Então, assim, não existe tratar a próstata focalmente sem uma ressonância de base. E essa ressonância vai servir para o planejamento de tratamento. Então, seja por HIFU, por exemplo, no desenho dos protocolos automatizados, né, do HIFU, seja na interpretação do radiologista, do urologista que fazem o procedimento, seja ele qual for, é o controle que vai guiar a área de ablação. E no segmento, não existe segmento por imagem sem comparação com onde estava esse tumor inicialmente. Então, hoje nós temos 2 protocolos, 2 padronizações de imagem para seguir pacientes pós-terapia focal, um chamado de PIFAB, que é o acrônimo já com o PI conhecido, né, o Prostate Imaging Focal Ablation, então é o FAB de Focal Ablation, que você tem uma escala de probabilidade de 1 a 3. Então você tem um PIFAB 1 que vai dizer que não tem área suspeita, pode continuar seguindo, um PIFAB 3 que seria tem uma área muito suspeita, no mesmo local onde havia um tumor inicialmente, então vale a pena biopsiar, guiado por imagem. E no meio do caminho, um PIFAB 2, que é indeterminado, correlaciona com o PSA, correlaciona com exames anteriores também, vê o que aconteceu com a área de tratamento, e você dá essa classificação de 1, 2 e 3. E uma classificação chamada de Target, que é um acrônimo também, mas é uma escala de probabilidade de Likert de 1 a 5. Então, é de muito pouco provável, indeterminado, provável e muito provável que haja doença residual. As duas divergem na classificação, os critérios adotados, mas ambas valorizam muito a sequência de realce, pós-contraste das lesões, o estudo dinâmico pós-contraste. A sequência dominante é sempre a sequência pós-contraste. Então, para segmento de pacientes por qualquer tratamento, seja pós-prostatectomia radical, pós-radioterapia, pós-terapia ablativa focal, a sequência que vale é sempre o pós-contraste. Então, aqui não cabe, voltando na nossa discussão, a biparamétrica. E aí você escrutiniza e dá essa triagem nessas duas classificações, seja ela qual for. Mas elas são ainda bastante iniciais em termos de publicações. Até por ter duas não é o modelo ideal, porque as pessoas estão usando uma ou outra e não estão fazendo trabalhos usando uma só. E eu acho que a grande limitação desses protocolos de segmento que tentam padronizar a avaliação é que não há uma padronização da técnica. Então você vai aplicar uma padronização baseada em imagem, seja o PIFAB, seja o Target, da mesma forma para crio, para HIFU, para laser, para eletroporação irreversível, para TULSA, né, HIFU, ultrassom transuretral. É muito complicado isso, como vocês tinham mencionado, né, na crio você tem a bola de gelo, você vai controlar, existe uma retração do tecido. No HIFU você tem um aumento de temperatura, depois ele se cicatriza e fica uma cavidade às vezes. Na eletroporação reversível você não tem mudança morfológica, quase nenhuma. Como é que você pode aplicar uma única classificação para terapias tão distintas? Mas é uma tentativa de padronizar que é muito válida. A gente está em vias de adotar, está adotando aos poucos o PIFAB, assim como o resto do mundo, mas é uma forma de você padronizar, eu acho que a gente tem que seguir. Mas lembrar que precisa ter um exame de base bem feito, precisa ter uma ressonância de pós-tratamento com entre 6 meses e 1 ano, não menos que 6 meses, e aí você compara os achados com ênfase na sequência pós-contraste. Legal, e aí eu acho que está para a gente ir caminhando para o final, né? Então,
Falamos bastante sobre as indicações, né? Eu acho que foi primordial, foi bem rica a discussão sobre o paciente certo, né? Não adianta a gente ter o método certo se a gente não tem o paciente certo. Falamos das técnicas e falamos do segmento, né? Acho que são grandes chaves aí, né? Acho que faltou só falar em termos de tratamento primário ou tratamento pós-radioterapia, né? Em paciente já prostatectomizado, que também é uma indicação, né? Talvez a gente falar um pouco dos... O que já temos de trabalho de 5 anos ou mais aí com as técnicas, né, Saulo? O HIFU está bem estabelecido, né, tanto como tratamento primário, como tratamento de resgate, principalmente pós-radioterapia. Tem ótimos resultados, tem trabalhos com follow-up longo, o estudo populacional tem um trabalho com N grande na Inglaterra. A eletroporação, por outro lado, ele tem um follow-up mais curto, né? Tem trabalhos já com N entre 100 e 170 pacientes, mas o follow-up ainda é pequeno, cerca de 1 ano a 2 anos, então ainda esse follow-up, estamos estudando isso daí, né? Ainda estamos seguindo esses pacientes. Mas o HIFU ele tem um follow-up maior. Ambas as terapias, né, a gente tem uma sobrevida livre de falha por volta de 80% a 85%. Isso tem que ser explicado ao paciente. E a gente compara ali com a terapia radical da prostatectomia, a gente lembra que a gente não compara com 100%, né? Tem uma taxa ali de até 10% de falha da prostatectomia radical. E, do outro lado, a gente pesa os resultados funcionais. Então, na eletroporação, a gente tem quase 100% ali de preservação da continência urinária e cerca de 3%, 5% de perda de função sexual. Geralmente essa perda chega ali próximos dos 3 a 6 meses e depois tem uma recuperação da continência e a preservação e a ereção ela se mantém estável depois disso. Legal, acho que ficou bem nítido que é uma técnica emergente ainda, mas bem promissora, né? E que essa abordagem multidisciplinar é fundamental, né? Sem a qual acho que nenhum tratamento pode ser bem sucedido nesse sentido. Então, obrigado, gostaria de agradecer a presença aí, Ronaldo e Saulo, e aproveitem aí a discussão. Obrigado, um abraço a todos, obrigado Saulo, obrigado Guilherme, obrigado a Sobris pela oportunidade. Obrigado Baroni, obrigado Mariotti, é um prazer estar aqui.